Olá, nesta hora eu estou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que temos de falar um pouco da palavra de Deus. Para você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, nosso Salvador pessoal, né? Que o Espírito Santo possa nos dar compreensão da sua palavra, que é o pão espiritual para o nosso alimento, né? Vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado por todo o cuidado maravilhoso que tem para conosco. Estou aqui agora para expor Tua palavra, que o Espírito Santo me dê sabedoria, para que eu possa falar de acordo com a Tua vontade. E os irmãos que vão ouvir possam entender, pelo mesmo poder do Espírito Santo, e procurar fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, existe aí algumas pessoas que têm dúvida, né, sobre a palavra de Deus, sobre a verdade absoluta, né? E fica perguntando, existe uma verdade absoluta? Será que existe? Nós vamos ver hoje, né, na palavra de Deus, alguns versículos que mostram a verdade absoluta. O que é a verdade absoluta da palavra de Deus? Que é a palavra de Deus que tem que ser o nosso guia da verdade. Não é qualquer lugar, qualquer coisa que estão falando que você vai acreditar como verdade, né? E vamos começar então com o Salmo 119 e o verso 142, que diz assim: A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então aqui o salmista escrevendo, né? Exaltando a lei de Deus, ele diz que a justiça de Deus ela é eterna e a lei de Deus é a própria verdade. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, nós vemos aí muitas pessoas hoje em dia com a Bíblia na mão e questionando a verdade da palavra de Deus. Eu não consigo entender como é que as pessoas fazem isso, né? Está com a Bíblia na mão, a palavra de Deus, que é a pura verdade, e contestando contra ela. Dizendo, isso não vale mais, isso é do antigo, isso é não sei o quê. Fazendo interpretações próprias e querendo viver, fazendo a vontade de Deus e contra a palavra de Deus, que é a própria verdade. Eu não consigo entender esse tipo de gente, não, né? Eu sei que você já tem visto aí, muitos aí, né? Que diz, não, a lei acabou. Jesus cravou na cruz e fica mostrando alguns versículos que tem na palavra de Deus, que diz que a lei de sacrifício foi cravada na cruz, não vale mais. Eu concordo. E é verdade que todos os rituais do Antigo Testamento, ele apontava para Jesus. Ao Jesus dar sua vida na cruz por nós, ali muitas leis ali acabou. A lei do sacrifício, né, a lei das festas e a lei da Páscoa, né? Que Jesus instituiu a ceia no lugar da Páscoa. Então, muitas de leis que existiam naquela época findaram ali. Que até tem um versículo na Bíblia que o fim da lei é Cristo. Mas que lei? A lei do sacrifício. E muitas pessoas querem pegar essa parte para dizer que a lei acabou. Que a lei não vale mais nada. O que vale agora é o novo. Nós estamos pelo novo. Nós estamos pelo novo e pelo velho. Que a lei de Deus ela nunca acabou. E nem jamais vai acabar, né? E aqui também em Jeremias, nós temos também um versículo importantíssimo sobre a questão da verdade, né? No capítulo 10 de Jeremias, no versículo 10 também, diz assim: Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Está vendo aí? O Senhor Deus é verdadeiramente Deus.
Só existe um Deus verdadeiro, que é Deus Criador. Claro que aí inclui a Trindade, né? Porque é um Deus trino, que a palavra do início da criação é plural, segundo os comentaristas, né? Os pesquisadores do hebraico. Então, se ela é plural, ela não é um Deus só, né? Porque quando Deus disse, façamos o homem, ele não estava só. Façamos está no plural. Agora, se ele tivesse dito assim, eu faço o homem, segundo a minha imagem e semelhança, aí era uma pessoa só. Mas quando ele diz, façamos o homem, estava Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, nós vemos aí no mundo que vivemos hoje que tem muitas pessoas que são ateus, né? Não acreditam em Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, que diz que se diz é cristão e que acredita em Deus e fica com esses negócios aí de querer cancelar a palavra de Deus, a lei de Deus e tudo, que Deus, ele prefere mais um ateu sincero do que um cristão hipócrita que vive com a Bíblia na mão e negando a verdade da palavra de Deus. A minha opinião é essa, né? Não sei se você concorda. Porque se existe uma coisa que Deus não gosta, é a hipocrisia, né? E tem muita gente por aí sendo hipócrita, fingindo que é cristão. Na presença de algumas pessoas ou até numa igreja, ele é cristão. Quando sai, ele nega a própria palavra de Deus. Não acredita. Acha que Deus tem que aceitar ele do jeito que ele quer para levar ele para o céu. Isso eu acho um absurdo, né? Infelizmente, muita gente aí, você sabe, você que está me ouvindo, você sabe que existe muita gente assim, que são hipócritas, que falam uma coisa, pregam um evangelho falso, dizendo que é cristão, e não vive aquele evangelho que fala, né? Então vamos ler novamente. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. É verdadeiramente, é uma verdade que não tem como se negar. Ela é a verdade, Deus como verdade, ele é absoluto. Não adianta discutir a Deus. Se a pessoa não quer acreditar que ele exista, tudo bem. Deus respeita, Deus mantém ele vivo. E por que agora eu vou ser contra? Não. Eu não posso apoiar a opinião dele, mas tenho que respeitar, né? A opinião dele. E aí ele vai prestar conta a Deus. Porque todos nós vamos prestar conta a Deus um dia. Porque nós respiramos, vivemos, porque Deus nos ajuda. Sem a ajuda de Deus, a gente não consegue viver, né? E então, nós precisamos agora fazer a vontade de Deus. Acreditar na pura verdade da palavra de Deus. Não existe meia verdade para Deus, né? E aqui agora nós vamos para os evangelhos, né? O evangelho do Novo Testamento. Vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Que é São João 8 e o verso 32. Que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo já bastante conhecido, né? Da Irmandade aí, do povo. E que verdade que você e eu devem conhecer? Essa é importante, né? Conhecereis a verdade. Que verdade? Qual é uma verdade principal aqui? Aí nós vamos conhecer aqui a verdade. Qual é a verdade que você deve conhecer? No próprio Evangelho de João, no capítulo 14, e o versículo 6, que diz: e respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, São João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E João 14, verso 6 diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa deve ser a verdade que você procura conhecer. Porque não existe outra. Jesus é o caminho da salvação.
Jesus é a verdade absoluta e Jesus é a vida. Então não tem como nós temer da morte, né? Porque Jesus já venceu tudo quanto é mal. Satanás, os anjos mal, a morte, tudo. A dor, o problema, tudo Jesus já venceu por nós. E aí ele quer que nós confiemos nele para um dia ele vir nos buscar para morar com a gente. Para a gente morar com ele. Né? Porque aqui no próprio São João 14 ele diz que foi preparar lugar, que na casa do Pai tem muitas moradas para nós. Mas meus irmãos e irmãs, nós não vamos chegar na casa do Pai sem a verdade não. Nós temos que acreditar na palavra de Deus como a pura verdade, temos que acreditar na lei de Deus como a pura verdade e temos que aceitar Jesus Cristo como a pura verdade. Senão nós não vamos morar na casa do Pai. Essa é a minha interpretação. Você acha que faz de outro jeito? Eu acho que não. Porque a única verdade que tem é Jesus Cristo. Mas, infelizmente, muitas pessoas querem chegar para o céu não levado por Jesus Cristo. Ele quer que Jesus leve ele de qualquer jeito, do jeito que ele bem quer. E aí a palavra de Deus não é assim. Vamos acreditar na verdade e vamos aceitar a verdade e praticar a verdade. Como? Obedecendo a lei de Deus, os 10 mandamentos, né? Confiando unicamente em Deus como Deus verdadeiramente poderoso, confiando em Jesus Cristo como a verdade pura, né? E na sua palavra, para ser libertado. Libertado de quê? Dos pecados. Porque o pecado, ele escraviza a pessoa. O pecado, quando a gente começa a praticar o pecado, ele escraviza de uma tal maneira que se a pessoa não se voltar para Jesus, ele nunca vai ser liberto. Nunca vai ser liberto, porque Jesus é a única verdade que ele tem que conhecer e praticar, né? Isso é importante. Precisamos agora tomar essa decisão de aceitar a verdade de Jesus Cristo agora. Não é depois, não. Agora aqui no versículo, no capítulo 17 do Evangelho de João, no próprio livro aqui do apóstolo João, ele tem mais uma mensagem aqui sobre a verdade. Veja só. 17 e 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer, é mais uma verdade. Deus Pai, né? A sua lei, Jesus Cristo e a palavra. A tua palavra é a verdade. Agora, analise bem aqui comigo esse verso. Ele diz, começa assim: santifica-os na verdade. Aí agora eu fico preocupado, sabe por quê? Porque muitas pessoas querem se santificar na mentira, negando os mandamentos de Deus, negando parte da palavra de Deus, ou interpretando da maneira que ele quer para seguir a sua própria vontade e achar que a vontade dele está além da vontade de Deus. Que bobagem, né? Como é que o ser humano consegue chegar a uma conclusão dessa? De deixar de viver unicamente pela verdade da palavra de Deus para viver de acordo com a própria vontade dele e usando a própria palavra de Deus para justificar as suas opiniões. E às vezes fica passando para muitas pessoas e tem gente que acredita. Tem gente que aceita ainda, né? Esse tipo de gente como líder religioso. Deixa de acreditar na palavra de Deus para acreditar em outras coisas, né? Que não é a verdade. Pois bem, meus irmãos. Aí nós vimos, né? A verdade da palavra de Deus em nossas vidas. Precisamos o quê? Precisamos pôr em prática, né? Porque a Bíblia diz que para chegarmos ao Pai, nós precisamos de duas coisas: de paz e santificação. E a mentira não santifica ninguém, ela só condena, né? A pessoa que vive praticando a mentira, ela nunca tem paz. E muito pior a santificação, né?
E aqui nós vamos ver outro versículo aqui, que é muito importante para a nossa vida. 1 João, no capítulo 5 de 1 João, ele tem aqui uma passagem maravilhosa para que possamos entender também sobre a verdade. Aqui em 1 João, no capítulo 5, e o verso 6, que diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aí agora nós estamos vendo aí, né? Qual é a verdade absoluta? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os mandamentos e a palavra. Tudo isso é a verdade absoluta. Não tem como você tirar. Não tem como você confiar e nem acreditar em outra coisa. Porque a verdade absoluta é Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo. Agora, meus irmãos, eu às vezes fico pensando, né, em algumas pessoas que dizem que o Espírito Santo não é Deus. Então nós vemos aí, né, aqui que não existe outra verdade na palavra de Deus a não ser pelo Espírito Santo, né? E aqui nós vemos aqui, gostaria de procurar aqui para vocês um versículo da Bíblia. Mas infelizmente eu estou... Aqui no versículo, no capítulo 10 de João, diz assim: em verdade vos digo, o que não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, meus irmãos, nós vemos aí Jesus Cristo dizendo que aqueles que querem entrar no aprisco de outro modo, a não ser pela porta, ele é ladrão e salteador. Então, quando você vê aquelas pessoas que querem ir para o céu, negando a verdade, querendo entrar, né, como diz o ditado lá, pular a cerca, né, para entrar para o curral. Porque Jesus Cristo diz que ele tem muitas ovelhas que não são do aprisco. Isso quer dizer o quê? Que em todas as igrejas tem pessoas sinceras. Isso não tem nenhuma dúvida, né? Em qualquer lugar do mundo, nesse planeta Terra, que existir pessoas, vai existir pessoas que confiam em Deus. Isso aí, é claro que não é muito esse tipo de gente, não são muitos, né? São poucas as pessoas que acreditam em Deus, mas em todos os lugares tem pessoas sinceras, né? Em várias seitas, em várias igrejas, que confiam em Deus. Então, nós precisamos entrar no aprisco pela porta. Aprisco quer dizer, é um curral, né? Como se Jesus comparou como se fosse um curral. Né? Tem o curral da entrada das ovelhas. E o ladrão entra por onde? Por a cerca. Porque geralmente a porta do aprisco fica trancada, né? Ele não pode
entrar pela porta. Então ele entra pela cerca, ele pula a cerca, que é ladrão, diz o quê? Eu vou tornar a ler aqui para você. Em verdade, vos digo, o que não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, não, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Tá vendo aí? Sobe por outra parte. Então o que é que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que somente por ele, porque ele é a porta de entrada no céu. Não tem como entrar em outro lugar a não ser com a verdade, a não ser por Jesus Cristo, né? Aqui no versículo 10 também ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o ladrão só vem para roubar e destruir. Como é esse ladrão? É o ladrão que pega a palavra de Deus e prega errado. Ele está enganando a si próprio e enganando os outros. E querendo entrar no céu. É no aprisco de Deus. No aprisco que Jesus disse. Como que vai entrar desse jeito, meus irmãos? Entendeu? E aqui no versículo 16 ele está dizendo: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Vejam só, nós não temos outro caminho e outro pastor que nos conduz à verdade. Nós só temos Jesus Cristo, o nosso único pastor. Entendeu? Então nós precisamos tomar muito cuidado para que não erramos o aprisco. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus, meus irmãos. Olhe, não é brincadeira não. Eu já tenho falado aqui e vou falar para vocês. Entendeu? Que não tem outro caminho. Outro meio é estudar a palavra, é orar bastante e é viver de acordo com a palavra. E aqui no capítulo 16 do Evangelho de João, fala também: tenho-vos dito estas coisas para que vós que não vos escandalizei. Aqui diz mais: aqui. Mas aqui no versículo 17 do capítulo 16, diz assim, versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Está vendo aí? Jesus Cristo ele falava a verdade. Ele disse para os discípulos: olha, eu vos falo a verdade. Eu preciso ir para o Pai para que o Consolador venha. Então Jesus ele está sempre usando a palavra verdade. A palavra de Deus aqui está sempre falando a verdade. Aí diz aqui, no verso 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Entendeu? Então, o Consolador, o Espírito Santo, Jesus disse: em verdade vos digo que eu tenho que ir para que eu envie ele. Eles vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu lhe pergunto: a pessoa que não acredita no Espírito Santo, porque ele é o único Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como é que ele vai conseguir entrar no céu? É difícil, né, irmão? Acreditar num negócio desse.
Se o Espírito Santo, ele é quem me convence do pecado, da justiça e do juízo, me apresenta Jesus Cristo como o Salvador, a solução do pecado, e eu não acredito nele, que é a verdade, como disse lá em 1 João 5,6. O Espírito é a verdade. Aí a pessoa diz que o Espírito Santo não existe, não é Deus. Ele é apenas uma força, uma energia. Eles inventam lá um bocado de coisa. Como é que essas pessoas vão se preparar para entrar no céu? Eu não consigo entender. Falar a verdade, eu não consigo entender como é que uma pessoa não acredita que Jesus Cristo é Deus, não acredita que o Espírito Santo é Deus, e se Jesus é o único Salvador, se o Espírito Santo é o único que nos convence, é o único que nos guia toda a verdade, e quer ir para o céu. Fala sério. Me diga aí, meu irmão, se você entende um negócio desse. Eu não consigo entender, não. Porque a palavra de Deus me fala uma coisa e as pessoas dizem outra, né? E aqui, nós temos aqui mais, procurar aqui mais um versículo que eu... Aqui diz mais no versículo 13. Quando ele vier, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Está vendo aí? Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá todo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, aí volta a pergunta novamente. Se o Espírito Santo, que é a verdade, ele é o único que nos guia a toda a verdade, e a pessoa diz que ele não existe, que ele não é Deus, como é que essa pessoa vai ser guiada na verdade? Me explique aí. Eu não consigo entender esse negócio, não. Porque a palavra de Deus, eu tenho que cumprir, que andar de acordo com ela que ela diz. Se é o Espírito Santo que me convence das verdades, eu tenho o quê? Que aceitar ele como Deus. O Deus que me guia. O Deus que me orienta. O Deus consolador, como diz aqui a palavra. São tantas partes para a gente ler, né, meu irmão? Aí não tem como ler tudo, mas você conhece, você que estuda a Bíblia, sabe que isso aí tudo é a verdade. O Espírito Santo é o Consolador, ele é nosso protetor, ele é o convencedor, ele é a verdade, ele é a justiça, ele é a paz. Tudo que tem de bom nesse mundo é o Espírito Santo que nos dá. Por quê? Porque existe uma decisão do Pai e do Filho que o Espírito Santo seja o único que cuide dele, cuide dessa parte. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um só. Agora, como eu já disse em outros programas, em outras palestras, eles têm funções diferentes. Né? Aí, devido a não ter a função igual, as pessoas pensam que um é Deus e o outro não é. Imagine, vamos aqui ver novamente, o versículo 13 de São João 16. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o que foi que o Espírito Santo ouviu? Com certeza, houve no céu uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí foram combinados e passou para o Espírito Santo tudo o que ele precisava passar. Será que ele não sabia? Sabia. É porque entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo existe uma combinação. Nenhum faz nada sem combinar com o outro. Então o Espírito Santo veio exatamente para isso. Para nos convencer a toda a verdade, né? Ele diz mais aqui no versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, pois isso é que vos digo, que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Está vendo aí? Então, o Espírito Santo, ele é o legítimo representante de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas para que nós tenhamos ele como Salvador, nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo. Porque ele é a própria verdade, e ele veio representar o Jesus Cristo.
Porque de mim, Jesus Cristo disse, ele vos falará. Ele vos apresentará ao Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo trabalha na mente da gente, né? O nosso espírito. Aí ele nos convence que nós somos pecadores e nos convence que nós precisamos de um Salvador e nos apresenta Jesus Cristo como o único Salvador. Veja que o trabalho maravilhoso, né? Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então ele que convence que eu sou um pecador, que você é pecador. Porque ele só fala a verdade. Ele só anuncia para você, para mim, a verdade. Ele não vai convencer ninguém com a mentira, que o Espírito Santo não mente. Quem mente é o povo, né? Os homens por aí. Muitos homens orgulhosos, dizendo que usa o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, que não sei o quê, mas não pratica a verdade, que a palavra de Deus diz. Mas não é convencido da verdade como o Espírito Santo faz. E aí, como é que vai ficar? Você vai acreditar nesse tipo de pessoas? Não. Nós temos que acreditar na verdade da palavra de Deus. Esse sim. É para você crer e aceitar. Agora tem um detalhe, né? Que o Espírito Santo, ele não obriga ninguém a aceitar. Né? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo e apresenta Jesus Cristo como Salvador, para nos livrar da condenação. Por isso ele apresenta o juízo de Deus, que vai haver no futuro, né? E ele, na mensagem dele, ele diz que vai ter uma condenação no juízo, mas que para aqueles que aceitam Jesus não tem condenação. Então, se a pessoa diz que aceitou Jesus e anda com hipocrisia, não querendo aceitar a verdade, quando você fala da palavra de Deus para ele na verdade, eles ficam mudando de assunto e procurando versículos aqui, lá que já aconteceu comigo. A gente mostra uma verdade e ele, não, porque não sei o que, lá não sei aonde, não sei o que, e aí começa a disfarçar. Como é que essas pessoas vão chegar no juízo e ser libertas? Porque, meus irmãos e irmãs, o juízo de Deus não é para condenar o ser humano. O juízo de Deus é para libertar o ser humano da condenação eterna, do fogo eterno. Como disse Jesus Cristo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Esse já foi preparado para eles. Agora o ser humano vai se quiser. Porque Jesus Cristo está aí. Se Jesus Cristo quer que eu vá para o céu e eu quiser, ninguém empata. Nada nesse mundo empata. Porque eu tenho o Espírito Santo para me guiar toda a verdade e praticar a verdade pela sua força, né? Pelo seu poder. E ter Jesus Cristo como meu Salvador pessoal e procurar ter a santificação a cada dia. Para que quando a gente se apresentar, a gente seja absolvido. Que é uma coisa maravilhosa, né? Você ter um Deus que vai um dia fazer um julgamento e vai observar, vai absolver você da condenação. Eu creio que você quer isso também para você. Porque eu quero para mim, né? Porque eu não tenho para onde escapar. Um dia eu vou ter que enfrentar o juízo. E eu quero enfrentar de cabeça erguida com o Senhor Jesus como meu advogado, e meu protetor, e meu defensor, e meu libertador. Aí a gente vai ser vitorioso, né? Você quer isso também? Se você quer, use a palavra de Deus, mas use com a verdade. Que a verdade vos libertará de todo o pecado, de toda dúvida. Peça a sabedoria. Estude a palavra de Deus, peça sabedoria a Ele. Ó, Senhor, eu não estou entendendo isso aqui direitinho. Tira de mim as dúvidas. Me dê a certeza que Tu me aceita, que Tu me ama. Que Jesus Cristo é meu Salvador pessoal. Pronto. Faça uma oração simples, que Deus jamais deixará de lhe ouvir. Porque Deus é amor, misericórdia e justiça. E Ele quer fazer justiça em você. Qual é a justiça que Deus quer fazer em você? É justificar você como pessoa boa. Como um pecador arrependido e que tem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Aí Deus olha para você e vê Jesus Cristo em sua vida. Na sua maneira de proceder. No seu falar, no seu andar, no seu vestir, no seu alimentar.
o seu viver em geral, né? E você, com certeza, pelo poder do Espírito Santo, vai se preparar para a breve volta de Jesus e irmos com Ele para a eternidade. Amém? Que essa seja a sua atitude, a minha, a hoje e todos os dias das nossas vidas. Eu quero aproveitar agora, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, e pedir a vocês, que orem por mim. Eu sou um simples servo, pecador igual a todos. Sou melhor do que ninguém. Eu estou sendo apenas aqui um instrumento nas mãos de Deus para levar essa mensagem com o pouco conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, para que alcance pessoas, né, que não são alcançadas tão fácil, mas que esse meio possa alcançar elas. Então, continue orando por mim, pelo canal, pela grandeza desse canal, para que Jesus Cristo seja exaltado. E pedir também, meus irmãos, mais uma vez, se inscrevam no canal. Como eu já disse, vou repetir, esse canal não é meu, esse canal é de Deus. E você e eu somos as pessoas que conduzem ele. Somente isso. Nada aqui nós fazemos para nos gloriar, mas sim para exaltar o Senhor Jesus. E você se inscrevendo e passando para as pessoas, Deus vai ser honrado, Jesus Cristo vai ser exaltado na sua vida e você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque eu sendo um instrumento na mão de Deus aqui, você também pode ser aí. Simplesmente se inscrevendo no canal e pedindo pessoas para se inscrever, apresentando para algumas pessoas, e aí você vai ser participante, né, desse canal, que é nosso, ok? E quero terminar com aquela frase, né, que eu sempre termino, que é para a honra e glória de Deus. No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, nunca mais suas atitudes vão ser as mesmas. O Espírito Santo vai moldar a sua vida, vai tirar suas atitudes negativas e botar suas positivas. E você vai honrar a Deus e vai ser um cristão preparado para ser absorvido no juízo de Deus. E irmos conviver a vida eterna com Jesus. Amém? Fiquem com Deus!